Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vinda e bem-vindo a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 10, que tem como título Bendiga ao Deus Criador. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Introdução da lição. O Salmo 104 é a declaração de que Deus criou tudo e a todos, porque foi o próprio Deus absoluto, soberano, poderoso, incomparável, quem declarou isto no livro de Gênesis, quando diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Nesta lição, realizaremos a caracterização do Salmo 104, autoria, tema e classificação. E, finalizando então nosso estudo, conheceremos a interpretação exegética do Salmo de número 104. A caracterização do Salmo 104. Autor. A autoria do Salmo 104 é creditada a um autor desconhecido, e, pelo seu cântico, presume-se que o autor amava toda a criação de Deus. O tema do Salmo. O Salmo 104 tem como tema central a descrição da criação de todas as coisas pelo Senhor, que estão sob a sua total dependência. Categoria do Salmo. O Salmo 104 é classificado como um salmo de ação de graça e louvor a Deus. Ponto número 2 da lição, vamos fazer a interpretação exegética do Salmo 104. E vamos começar com a descrição da criação. E a primeira criação do Senhor foi a criação da luz, do céu atmosférico e das águas. Salmo 104, versículos 1 ao 4, diz assim: bendize a minha alma ao Senhor. Senhor Deus meu, tu és magnificentíssimo. Está vestido de glória e de majestade. Ele cobre-se de luz como de um vestido, estende os céus como uma cortina, põe nas águas os vigamentos das suas câmaras, faz das nuvens o seu carro, anda sobre as asas do vento, faz dos ventos seus mensageiros, dos seus ministros um fogo abrasador. A criação, ela foi um ato contínuo e progressivo e harmônico em 6 dias. E, nesse sentido, o livro de Gênesis não é uma teoria, e sim uma realidade, onde em seu primeiro capítulo e primeiro versículo assevera que, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Esta declaração é soberana e aprove a Deus registrar para as pessoas de todas as épocas que existe um Deus transcendente, ou seja, está muito acima da criação em sua santidade e bondade, e ao mesmo tempo ele é imanente, ou seja, está presente, Deus está presente e ativo no ambiente das coisas criadas por ele, e se relaciona com toda a criação com as ações de escolher, abençoar, ver, disciplinar, orientar. Deus, pela sua palavra, ordenou que houvesse luz, e a luz cósmica veio a existir antes do sol ser criado. Esta luz veio para iluminar a terra, que estava em escuridão, porque estava encoberta pelas águas e por vapor de água. A luz cósmica não foi criada neste dia, mas veio a existir na Terra neste dia, para fazer
separação entre o dia, luz, e a noite, trevas. Deus, pela sua palavra, ordenou que houvesse também uma divisão para separar as águas de baixo das águas de cima. E esta divisão, a qual Deus, a parte superior, ele chamou céu, ou seja, o céu atmosférico, que conhecemos onde se encontram as nuvens. O Salmo 104, versículos 1 ao 4, tem uma relação direta de complementaridade com Gênesis capítulo 1, versículos 1 a 8. Diz assim a palavra do Senhor. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz. E houve luz. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céu. E foi a tarde e a manhã o dia segundo. Na sequência, Deus então cria a terra seca, rios e mares e plantas. No Salmo 104, versículos 5 ao 9, diz assim a palavra do Senhor. Lançou os fundamentos da terra para que não vacile em tempo algum. Tu a cobres com o abismo, como com um vestido. As águas estavam sobre os montes. A tua repreensão fugiram. À voz do teu trovão se apressaram. Sobem aos montes, descem aos vales, até o lugar que para elas fundaste. Limite lhes traçaste, que não ultrapassarão, para que não torne mais a cobrir a terra. Portanto, aí a criação, faz menção à criação da terra. Na sequência do Salmo 104, do versículos 10 ao 13, nós temos: Tu, que nos vales fazes rebentar nascentes que correm entre os montes, dão de beber a todos os animais do campo. Os jumentos monteses matam com ela a sua sede. Junto delas habitam as aves dos céus, cantando entre os ramos. Ele rega os montes desde as suas câmaras. A terra farta-se do fruto das suas obras. Portanto, aí nós temos a criação dos rios e mares. No versículo 14 ao 18 do Salmo 104, diz: Faz crescer a erva para os animais e a verdura para o serviço do homem, para que tire da terra o alimento. E o vinho que alegra o coração do homem faz reduzir o seu rosto como azeite, e o pão que fortalece o seu coração. Satisfazem-se as árvores do Senhor, os cedros do Líbano, que ele plantou, onde as aves se aninham. Quanto à cegonha, sua casa é nas falhas. Os altos montes são refúgio para as cabras monteses e as rochas para os coelhos. Tanto aí uma descrição da criação das plantas, animais, não só terrestres,
Deus, pela sua palavra, ordenou que as águas que estavam debaixo do céu se ajuntassem em um só lugar, originando os mares, e com isso a terra seca aparecesse. Logo em seguida, o Senhor ordenou que da terra surgissem as árvores com os seus frutos, as plantas com as suas sementes, originando então o reino vegetal. Este texto bíblico do Salmo 104, do versículo 5 até o versículo de número 18, tem uma relação direta com o que está escrito em Gênesis, capítulo 1, versículos 9 ao 13, que diz: E disse Deus: Juntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca, que é a terra. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao juntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: Produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme sua espécie. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e amanhã, o dia terceiro. Então, portanto, criação da terra, dos rios e mares e das plantas. Na sequência, nós temos a criação do sol, lua e estrelas. O Salmo 104, versículo 19 ao 24, diz: Designou a lua para as estações. O sol conhece o seu acaso. Ordenas a escuridão e faz-se noite, na qual saem todos os animais da selva. Os leãozinhos bramam pela presa e de Deus buscam seu sustento. Nasce o sol e logo se recolhe e se deita nos seus corvis. Então sai o homem para a sua lida e para o seu trabalho até a tarde. Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras! Todas as coisas fizeste com sabedoria. Cheia está a terra das tuas riquezas. Deus, pela sua palavra, ordenou que surgisse o sol para governar o dia, convergindo com a luz cósmica criada no primeiro dia. A lua para governar a noite e as estrelas, estabelecendo então dias e noites, estações e anos. Estes luminares passaram a promover a iluminação da Terra de dia e de noite, delineando então uma separação entre a luz e a escuridão. Este texto bíblico do Salmo 104, versículo 19 a 24, tem uma relação direta com o que está escrito em Gênesis, no capítulo 1, versículos 14 ao 19, que diz: E disse Deus: Haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus, para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e amanhã, o dia quarto. Até este ponto da criação, Deus transformou a terra sem forma para uma terra com forma, pronta para ser habitada. Ou seja, o globo
terrestre já tinha todas as condições: espaço, oxigênio, água e comida para ser cheia pelos mais variados tipos de habitantes em todos os habitats criados: céu, mar e a terra. Então, na sequência, vem a criação dos animais marinhos, das aves, dos céus, da vida animal e, coroando a criação do ser humano. No Salmo 104, versículo 25 ao 30, diz assim a palavra do Senhor. Tal é este vasto e espaçoso mar, onde se movem seres inumeráveis, animais pequenos e grandes. Ali passam os navios e o Leviatã, que forma arte para nele folgar. Todos esperam de ti que lhes dê o seu sustento em tempo oportuno. Dando tu, eles o recolhem. Abres a tua mão e enche-se de bens. Escondes o teu rosto e ficam perturbados se lhes tiras a respiração. Morrem e voltam para o seu pó. Envias o teu espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Deus, pela sua palavra, ordenou que surgissem nas águas todos os seres vivos aquáticos com as suas respectivas espécies, e na terra as aves com as suas respectivas espécies, para voarem no ar, e ordenou ainda que se multiplicassem e enchessem os seus respectivos habitats. Pela sua palavra, Deus ordenou que surgissem os animais domésticos, os animais selvagens e os répteis com as suas respectivas espécies para povoarem a terra. Num momento muito especial, como coroa da criação, Deus criou o homem e a mulher, feita a sua imagem e semelhança. Ordena que se multipliquem e povoem a terra, e também delega a eles o poder de dominar o globo terrestre, agindo então como mordomos do Senhor, pois os céus e a terra pertencem ao Senhor. Este Salmo 104, nesta porção bíblica do versículo 25 ao 30, guarda uma relação direta com Gênesis capítulo 1, versículos 20 ao 23, que diz o seguinte, do versículo 20 até 31, que diz o seguinte: E disse Deus, produz as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies. E toda ave de asas, conforme a sua espécie. E viu Deus, e era bom. E Deus os abençoou, dizendo: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. E disse Deus: Produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez, e disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra,
e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto de árvore que dá semente, servoás para mantimento. E a todo animal da terra, toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Neste ponto da criação, Deus transformou a terra vazia para uma terra cheia de habitantes, finalizando então a criação, descansando então no sétimo dia, não por estar fatigado, mas para contemplar tudo que foi criado, separando este dia para uma comunhão plena com todas as coisas criadas. Serve então o sincronismo e a harmonia da criação. No primeiro dia, o Senhor cria a luz, para no quarto dia, então, criar os luminares, sol, lua e estrelas, que é dependente desta luz. No segundo dia, Deus criou o céu, e lá, no quinto dia, cria peixes e aves para, no caso, habitar não só o mar, como também a terra e os mares, que foram criados no terceiro dia. E também criou no terceiro dia as plantas. E no sexto dia, essa terra, os mares e plantas foram então ocupados por animais e o homem, que é a criação, que é a coroa da criação do Senhor. Então, o que nós podemos observar, e aí o Salmo 104, versículos 31 e 35, vai falar de uma adoração e glória ao Senhor. Quando diz: a glória do Senhor seja para sempre. Alegre-se o Senhor nas suas obras. Olhando ele para a terra, ele treme, tocando os montes. Logo, fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus. Enquanto existir, a minha meditação a seu respeito será suave. Eu me alegrarei no Senhor. Desapareçam a terra os pecadores e os ímpios não sejam mais. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Louvai ao Senhor. Toda a criação depende de Deus, pois foi Ele quem criou todas as coisas. É Ele quem sustenta toda a criação e por isso tudo depende dele. Ao Senhor deve ser dado toda a honra, toda a adoração e toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Concluindo, então, a nossa lição, nesta lição nós aprendemos que Deus é o Criador de toda a vida na Terra, da humanidade e do universo, sendo o Senhor detentor de atributos divinos, exclusivos, como a onipotência pode todas as coisas, a onisciência sabe de todas as coisas, e a onipresença, todas as coisas estão contidas nele. E assim, a partir de seus atributos, Deus, pela sua palavra proferida e pela sua vontade, determinou a existência de tudo e de todos, para a sua honra, glória, louvor e adoração para sempre. Bendiga ao Deus Criador. Amém. Shalom Adonai. Na próxima lição, nós vamos estudar a lição 11, que tem como título Livramento e Ação de Graças. Bênçãos especiais de Jesus para você. Boa Cristo. A glória é de Deus. Até o nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar.
Isto, se Deus permitir.